Quarta-feira, dia 15 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Olha só, vamos falar o seguinte para vocês. Vamos falar que o governo brasileiro já gasta como se fosse a realeza britânica. Mas agora quer uma carga horária igual a deles também. Incrível, não é? Está em tramitação aí no Congresso Nacional o colhimento de assinaturas para se iniciar os trabalhos de uma proposição da PEC 6x1, como ficou apelidada, que foi preparada por Erika Hilton. E a ideia é reduzir a carga horária de trabalho com a adesão de uma jornada de 36 horas semanais, divididas em 4 dias. Claro que esta é uma ideia baseada em sistema de trabalho da Europa, onde, em média, os países possuem carga horária entre 34 e 36 horas por semana, e sem perda salarial, vejam só. Isso em sua grande maioria. O que, a princípio, seria excelente para um brasileiro, evidentemente, né? Não precisamos nem discutir como seria bom trabalhar menos sem perder salário. Mas não é o que vai acontecer caso essa PEC vá adiante. Uma coisa é a Europa com uma cultura trabalhista completamente diferente da nossa, que segue uma CLT. Nos Estados Unidos, por exemplo, trabalha-se muito mais, inclusive mais do que o Brasil. Porém, sem a obrigatoriedade, já que o trabalhador ganha por hora trabalhada. Ele quer trabalhar, ele ganha. Se ele não vai trabalhar, não ganha. Não existe esse vínculo entre patrão e empregado. Né? A ideia para o Brasil nos parece um tanto quanto ufanista, já que por obrigatoriedade de legislação trabalhista, os encargos funcionais são pesadíssimos para o empregador. E esse equilíbrio entre trabalhar menos e manter o mesmo salário não tem como bater. Então, obviamente, diminuindo-se as horas de trabalho, vai se diminuir o salário também. Eu vejo que a chance dessa PEC chegar ao plenário e ser aprovada é muito baixa. É quase zero, penso eu. Até porque uma PEC vai precisar aí de, parece que 308 deputados aprovando a PEC. Ao trabalhar menos, se diminui a produção na empresa. E, obviamente, o empregador acaba sendo obrigado a contratar novos funcionários para poder cumprir a meta, o que automaticamente onera o custo dos produtos, que, claro, será repassado posteriormente aos consumidores. Os funcionários, obviamente, receberão menos salário ao diminuir a carga de trabalho, o que impacta diretamente no sustento de sua família. Na Europa, assim como nos Estados Unidos, não existe carteira de trabalho que impõe obrigações como férias, 13º, fundo de garantia, etc. Na Europa, basicamente o que existe é um contrato formal de trabalho definindo quantas horas a pessoa vai trabalhar e quanto ela vai receber. Nada além disso. Enquanto nos Estados Unidos, basicamente nem contrato de trabalho existe, só existe nas grandes empresas. Mas no comércio em geral, é muito mais um contrato de boca, de palavra. Isso eu posso testemunhar porque vivi aí quase 27 anos por lá. Né? Tudo isso para dizer que não existe estrutura econômica no Brasil e muito menos regulamentação de trabalho que dê certo em nosso país. Exceto quando uma deputada propõe do nada uma PEC como esta, onde ela mesma admite que nem fez um estudo sobre o assunto para levar adiante. Penso que esse assunto está sendo usado como pano de fundo para encobrir o tal pacote fiscal para cortar gastos do governo, no qual eles não entram num acordo em hipótese alguma, porque o governo não quer cortar gastos. E o que vem também por aí, com relação à eleição de Donald Trump. É um pano de fundo. E por falar nisto, e já mudando de assunto, há vários anos, um intelectual de nome Alberto Benegas Lynch escreveu um livro com um título sugestivo: Estados Unidos contra os Estados Unidos.
Muito bem. Nesse livro, ele alertava ali que a grande potência do Norte se tornaria sombria caso se distanciasse completamente das ideias de liberdade. Depois de anos adormecida em bibliotecas, as ideias de Alberto Benegas voltaram a ser utilizadas no governo de Javier Milei, que vem conquistando números expressivos de crescimento e desenvolvimento, já num curto espaço de tempo, diga-se de passagem, né? O sucesso do atual governo argentino se deve ao fato de que Javier Milei mencionou em discurso recente que o resultado se deve ao Ministério da Desregulamentação, que foi implantado na Argentina. Milei reduziu consideravelmente o número de pastas do Poder Executivo e criou uma especialmente para empreender a complicada tarefa de desmantelar um emaranhado impossível, em grande parte responsável pelo atraso e pelo déficit fiscal nacional. E por que estamos falando nisso? Por que isso importa? Bem, todos já tiveram a notícia de que o presidente eleito Donald Trump anunciou Elon Musk para liderar aí o Departamento de Eficiência Governamental. Ele vai executar esse trabalho junto com Vivek Ramaswamy, eu acho que é isso, Ramaswamy. Isso a partir de janeiro de 2025. Muito bem. Por ordem do presidente eleito, Donald Trump, Elon Musk já estava em conversações com o próprio Javier Milei para replicar o modelo de desregulamentação nos Estados Unidos. E Milei também já havia contatado Donald Trump por telefone para tratar do mesmo assunto. Ou seja, os Estados Unidos irá sim usar o modelo argentino para tornar a desregulamentação do novo governo mais eficiente. Em termos de afinidades entre os dois governos, outra notícia relevante foi a eventual nomeação aí do senador Marco Rubio como secretário de Estado da próxima administração na Casa Branca. O legislador americano de origem cubana é outro admirador do presidente argentino. Aliás, recentemente eles estiveram juntos num encontro aí considerado muito agradável, onde inclusive o Javier Milei autografou uma caneca para o Rubio, né? E isso demonstra aí que existe sim uma afinidade. Fato é que, segundo Donald Trump, o novo Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, fornecerá aconselhamento e orientação de fora do governo e fará parceria com a Casa Branca e o Gabinete de Gestão Orçamentária para promover reformas estruturais em grande escala e criar também aí uma abordagem empresarial ao governo, nunca vista antes. Juntos, esses dois maravilhosos americanos, o Vivek e o Elon Musk, abrirão o caminho para que a minha administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentações, corte de gastos desnecessários e reestruture as agências federais, acrescentou Donald Trump. Elon Musk já informou que as ações no novo departamento serão postadas online para dar uma maior transparência para a população americana. Olha que uma maravilha, não precisamos nem comentar o porquê. Voltando a falar em nomeações para o novo governo, Trump, né, a do senador Marco Rubio como secretário de Estado é um marco na história dos Estados Unidos, pois é o primeiro americano, hispano-americano, melhor dizendo, a ocupar esse cargo, o que representa aí uma esperança para os hispânicos no continente contra as ditaduras da Nicarágua, Cuba e Venezuela. Da mesma forma, a possível eleição do senador Rick Scott como líder dos republicanos no Senado também gera grandes expectativas, já que ele tem mantido posições fortes contra as tiranias da região e da mesma forma tem mantido uma estreita relação com as forças democráticas desses países na região sul-americana, né? Ou na região latina, vamos chamar assim. No Brasil, depois das derrotas nos pleitos municipais, a esquerda sentiu suas chances ruírem, mas foi depois da vitória de Trump que setores do Partido dos Trabalhadores reconheceram o cenário de que em 2026 poderão perder os pleitos presidenciais.
Se Marco Rubio continuar à frente do Departamento de Estado e Rick Scott continuar líder dos republicanos no Senado de lá, o mais provável é que haja sanções a membros do Supremo Tribunal Brasileiro acusados de abuso de poder e censura. Se isso acontecer, é possível que tenha um impacto muito positivo na popularidade da oposição conservadora brasileira, o que ajudaria a eleger mais deputados e senadores em 2026. Se isso acontecer, de fato, o Senado terá a possibilidade de realizar inclusive processos de impeachment contra alguns ministros. Outra informação positiva foi anunciada por Trump na última segunda-feira. Uma das coisas que farei no início de semestre é fechar o Departamento de Educação de Washington e enviar todo o trabalho do sistema educacional para os estados. Queremos que eles se dediquem à educação dos nossos filhos, porque farão um trabalho muito melhor. Nós gastamos 3 vezes mais por aluno do que qualquer outra nação, mas ainda estamos no fim da lista. Não poderíamos fazer pior. Acabaremos com o sistema educacional de Washington, fecharemos todos os prédios onde há pessoas que odeiam nossos filhos com práticas ideológicas e enviaremos todo o sistema educacional para os estados. Ora, temos que entender isso como uma excelente notícia pelo seguinte motivo. É uma notícia animadora, pois muito embora leva-se tempo para perceber mudanças significativas, pelo menos, elas servirão como um efeito cascata para influenciar o ensino educacional no resto do continente americano, né? Ou seja, para o Brasil, muito em breve, esses efeitos aplicados nos Estados Unidos podem começar a causar efeito por aqui também. E é muito importante que isso aconteça, porque se o Brasil ainda está nesse atraso absoluto, é porque a educação, o ensino praticado nas escolas, é da pior qualidade. Temos que ser honestos, temos que ser justos. É o que tem de pior a nível educacional, principalmente por conta da emblemática insistência de se investir na educação ideológica. Não existe motivos, não existe senso para isso. Sem contar que querem destruir de vez o nosso idioma português, né? Além das escolas, podemos perceber que profissionais de várias áreas, digamos assim, possuem um português de muito baixa qualidade. E eu falo porque, não que eu tenha um bom português, muito pelo contrário. Pelo contrário, me enrolo muito às vezes. Mas, a partir do momento que existem pessoas ocupando cargos de importância, cargos de influência, e até mesmo professores falando muito mal o português, é de se lamentar. Então, vamos aguardar que essas propostas tenham andamento. De qualquer maneira, eu acho que as coisas do jeito que estão sendo encaminhadas lá nos Estados Unidos, vai mostrando que realmente o sistema político aqui no Brasil terá que se adaptar a essa nova realidade, porque certamente o chumbo vem grosso. Disto vocês não tenham a menor dúvida. E não adianta ministro ficar dizendo que eles não se renderão a pressões internacionais, como um deles falou hoje. Não é bem assim que a banda toca. Não vai haver pressão internacional aqui dentro. O problema todo é que lá fora, lá nos Estados Unidos, se algum deles tem contas em banco, se algum deles possui propriedades, certamente eles vão sentir o peso da justiça americana. Sem contar sanções comerciais que podem ser aplicadas ao Brasil, perda de vistos, né? E tribunais internacionais que poderão ser aí acionados para resolver tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Tudo isso está no panorama. Se vai acontecer, somente o tempo vai dizer, mas que as expectativas são boas, não tenham dúvidas que são, melhor dizendo. Né? Portanto, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tomara que sim. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. Temos que fazer esse canal caminhar, sair do lugar onde está. Não adianta ficar todo dia falando a mesma coisa, que não sai dos 190 mil em hipótese alguma. Porque para isso exige-se muito mais trabalho da minha parte, só que eu tenho somente 24 horas no dia para trabalhar, não tenho mais que isso.
Então toda ajuda sempre é muito bem-vinda. Ok, meus amigos? Eu desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.